Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as lutas, ciladas, aliás, as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A luta do cristão, a luta do crente. Aleluia. E para que ele possa estar firme, Aleluia. precisamos nos revestir da armadura de Deus. Glória a Deus. A armadura de Deus não é o que nos estão nos apresentando no nosso dia de hoje. Quando Paulo ele trouxe essa palavra, porque já naquele tempo em que Cristo desceu à terra, morreu, ressuscitou, ficou eles pregando o Evangelho, já havia as lutas dos irmãos contra os outros. Contra os outros. E Paulo traz essa palavra e diz: fortalecei-vos no Senhor e revestir-vos de toda a armadura de Deus, porque a nossa luta, ela não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue. O que o apóstolo Paulo quer nos dizer aqui? Que a nossa luta não é contra os nossos irmãos, que a nossa luta não é contra os nossos adversários humanos, a nossa luta é contra as maldades nos lugares celestiais. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Se os nossos olhos pudessem ver o que tem aos ares querendo nos engolir, nós correríamos. Glória a Deus. E nós estamos vivendo um tempo, e quando eu começo a meditar nesse texto e em outros textos também, parece que nós estamos vivendo no mesmo tempo dos apóstolos. Parece que estamos vivendo os mesmos dias que Cristo teve aqui na terra. Glória a Deus. Aleluia. Por quê? Porque naquele tempo Jesus veio, mas já havia os sacerdotes ensinando as leis de Moisés para o povo. Só que os sacerdotes ensinavam de uma forma em que não estava agradando ao Filho de Deus. Por quê? Porque ensinar e não viver não agrada ao Filho de Deus. É muito fácil para mim apontar o erro dos outros, mas eu não viver aquilo que eu estou ensinando. Glória a Deus. Há um texto bíblico também aqui, do apóstolo Paulo, que ele fala sobre o amor. Que o amor ele é paciente, que o amor ele é compreensível, que o amor ele não machuca, o amor não é invejoso, o amor é paciente. Aleluia. E quem tem uma vida assim, esse e essa está fazendo a vontade de Deus. Glória a Deus. Porque estamos vivendo num tempo
em que a igreja parece que perdeu a essência do que é amar. Perdeu o dom do que é amar as pessoas. Glória a Deus. Eu tenho batido muito nessa tecla nesses últimos dias, porque estou vendo que a igreja está cada dia mais perdendo a essência do amor. Aleluia, Jesus. Estão lutando contra a carne e contra o sangue. Esqueceram-se que a igreja não deve lutar contra a carne e o sangue. Aleluia. O que quer dizer isso, irmão? No momento em que eu, como cristão, vou de encontro a um próximo, a uma pessoa, ao ser humano, eu estou lutando contra a carne. Eu estou lutando contra o sangue. E quando eu defendo ou apoio alguém que defende o derramamento de sangue, eu estou lutando contra o sangue. E o apóstolo Paulo nos diz o seguinte aqui, irmão: fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Qual é o projeto do príncipe das trevas? É que eu e você se perca. O projeto do príncipe das trevas é que eu e você se perca, porque ele sabe que Deus preparou um paraíso para aqueles que vão permanecer com ele para sempre. O diabo sabe que Deus preparou um paraíso para aqueles que vão viver com ele para todo sempre. Aleluia. E como ele perdeu este direito de viver no paraíso, ele quer também que eu e você perca também. E quando nós lutamos contra os nossos irmãos, contra os nossos próximos, nós estamos lutando contra a carne, contra o sangue. Estamos fazendo, os príncipes das trevas fazendo festa com o que nós estamos fazendo. A Bíblia diz que, se a gente prestar atenção nos textos bíblicos, quem perseguia Jesus? Quem odiava Jesus? Eram os pecadores? Não. Quem queria ver Jesus morto eram os pecadores? De jeito nenhum. Os pecadores iam em busca de Jesus. Os pecadores iam em busca de Jesus, porque Jesus curava, Jesus ressuscitava, Jesus fazia maravilhas. Os pecadores iam em busca de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Mas os sacerdotes e os príncipes dos sacerdotes o perseguiam. Era para ser o contrário, né? Era para os sacerdotes estar sempre ao lado de Jesus. Os príncipes dos sacerdotes estar sempre ao lado deles. Mas os príncipes dos sacerdotes e os sacerdotes não aceitavam a forma do evangelho que Jesus pregava. Porque Jesus pregava o perdão, Jesus pregava o amor, Jesus pregava a união, Jesus mandava andar com o inimigo, caminhar com o inimigo, pedir perdão ao inimigo. Aleluia. E o homem não aceita nada disso, Aleluia. mesmo sendo religioso, mesmo sendo sacerdote, mesmo sendo um bispo, mesmo sendo um pastor, mesmo sendo presbítero, mesmo sendo um membro de banco. Muitos deles hoje não aceitam mais isso, ignoram os ensinamentos de Jesus. Por isso que nós estamos vendo aí como está se crescendo dentro da igreja um desamor. Por isso nós estamos vendo hoje nos nossos tempos a incredulidade entrou dentro
Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E os princípios do Evangelho ficam aonde? Eu conheço, eu sou do tempo em que eu conheci, quando eu aceitei a Jesus Cristo nas igrejas cristãs. Eu sou daquele tempo em que a igreja não permitia, não aceitava um homem que já tinha casado 2 vezes ao ministério, sim ou não? Não permitia, não aceitava que esse homem subisse no altar, mesmo ele sendo crente. Glória a Deus. Mas a igreja de hoje, ela está contaminada de uma forma que abraçaram um homem que já casou umas 5 vezes e dizem que é o defensor da religião. Cadê os princípios da palavra? Glória a Deus, aleluia. Os sacerdotes daquele tempo, eles ignoravam tudo o que Jesus fazia, porque eles não aceitavam a forma que Jesus estava nos ensinando. Amar, princípio de Jesus, amar, perdoar, abraçar. Era esse o mandamento de Jesus, era perdoar, amar, abraçar. A Bíblia fala em vários textos bíblicos do amor de Jesus Cristo, vários versículos bíblicos. Jesus pediu que a igreja não ame e tire do coração o ódio. Glória a Deus. Quem foi que enganou Judas Iscariotes? Foi os governadores ou foi os príncipes dos sacerdotes que deram 30 moedas de prata a Judas Iscariotes? Quem foi eles? A minha Bíblia diz que foi os príncipes dos sacerdotes. Chamaram Judas e diz: quanto você quer para você nos entregar Jesus? Você anda com ele, você caminha com ele, você sabe quem é ele. Porque no meio de tantos que são muito parecidos, talvez a gente se engane, mas você já sabe quem é, aí você nos dá um sinal. E Judas Iscariotes aceitou, era um dos discípulos, aceitou 30 moedas de prata para entregar Jesus. E disse: aquele que eu beijar o seu rosto é ele. Glória a Deus. Entregou Jesus por dinheiro. Será que nós estamos vivendo um tempo que estão entregando Jesus por dinheiro? Glória a Deus. Estamos vivendo em um tempo em que estão entregando Jesus por dinheiro. Estão perdendo a essência do que é fazer a obra com amor. Eles estão perdendo o dom, o que é fazer o Evangelho de Cristo por amor. Não é por dinheiro, tem que ser feito por amor. Quando você vê hoje os pregadores famosos, já tem agenda programada, com o valor já exato. Se alguém vos convidar, ele está com a agenda agendada, mas se alguém de outra igreja o convidar com o valor mais alto, imediatamente ele cancela aquela agenda que está menos o valor e vai atender a outra que está com o valor mais alto, porque o interesse dele é dinheiro. Glória a Deus, aleluia. E nós estamos vendo isso hoje nas redes sociais. As discussões que o pastor fulano de tal queimou a agenda, cancelou a agenda que estava programada. Glória a Deus. Porque os homens estão dando mais valores à fama, estão dando mais valor hoje ao sucesso Aleluia, Deus. do que o verdadeiro Evangelho de Jesus. Por isso que a igreja hoje está sem armadura. A igreja hoje está sem escudo. A igreja hoje não está calçada com o Evangelho da paz. Aleluia. A igreja hoje não está com o capacete da salvação. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Porque se estivesse, estava dentro daquele mesmo texto que o apóstolo Paulo fala sobre o amor. Quem pode encontrar esse texto aí na Bíblia? Que diz que o amor é Sofredor.
Aleluia. Aí Jesus, aí o apóstolo Paulo diz, olha, ainda que eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos, e não tivesse amor, nada disso me adiantaria. Aí começa a dizer, porque o amor é sofredor, o amor não é invejoso. Aleluia. 1 Coríntios 13, 4. O amor é sofredor, Olha. é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se soberbece, não se importa com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, só folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, e havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Está vendo aí? Está vendo aí quem tem um amor é diferente? Glória a Deus. Quem tem o amor de Deus é diferente. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos visto aí pessoas, lideranças de grandes ministérios nas redes sociais brigando. Aleluia, esculhambando um, esculhambando o outro. Glória a Deus, porque ele não gosta daquele, mas defende esse. Aleluia. Glória a Deus, era justamente isso no tempo de Jesus. Os sacerdotes não aceitavam da forma que Jesus estava ensinando. Jesus pedia que perdoasse, Jesus pedia que amasse, Jesus pedia que tivesse conserto com o seu inimigo, ainda no caminho. Jesus, se tu tiver algo com alguém e tu estás com ele no caminho, reconcilia-te depressa com ele enquanto ainda tu estás no caminho. Agora, Jesus não pede para você ir contra ele, não. Jesus pede para você se reconciliar com o seu inimigo. Aleluia, Deus. Porque o amor, ele sofre. O amor, ele perdoa. O amor, ele não é invejoso. Quem ama como a palavra de Deus ensina é diferente. Aleluia. Aleluia. A igreja perdeu isso. Eu me lembro que há mais de 20 anos atrás a igreja tinha caráter. A igreja era respeitada. Os irmãos, onde chegavam, diziam: eu sou crente. Esse irmão era respeitado. A irmã era respeitada, porque sabia que naquela vida tinha mudança, sabia que na vida daquela irmã tinha mudança, sabia que na vida daquele irmão tinha mudança, tinha caráter, tinha respeito. A igreja perdeu esse dom, porque a luta da igreja não é contra a carne. Estão lutando contra a carne, estão lutando contra o sangue. E sabe quem é que estão agradando? Os principados das trevas. Aleluia. Quanto mais a igreja briga, quanto mais a igreja alega, mais os príncipes das trevas se alegram. Sabe por quê? Porque eles estão vendo, eles veem que o plano de Deus, que queria resgatar este mundo para ele, eles estão perdendo a essência. Para o príncipe das trevas é festa. Para o reinado do abismo é festa. A igreja se perder, porque se ela continuar assim, vai diretamente também com ele para o abismo. Porque no céu só vai entrar os mansos. Eu estou cansado de dizer isso. Tem crente que está se esquecendo disso, que no céu só vai entrar os mansos. Aleluia. Apenas os mansos terão o direito de entrar no céu. Glória a Deus. Ainda que tenha recebido pancadas, mas vão entrar. Tem pessoas que dizem: não, de jeito nenhum, se pisar no meu pé, tem resposta. Não é assim, irmão Coragem? Não mexa comigo não, sou crente, mas sou homem. Está perdido. Está perdida.
Deus, o que tem de crente pastor hoje, que parece ser, mas não é pouco. É a razão que a igreja está assim hoje. A razão que a igreja brasileira e também do mundo esteja assim hoje. Se faz festividade, congresso mais congressos. Quem já ouviu dizer aqui que um cego chegou num culto desse? Aleluia. Glória a Deus. Que através da mensagem espiritual o paralítico andou. Quem já viu nesses últimos dias? Está difícil de ver isso. Sabe por quê? Porque o pastor que está pregando, na conta dele já caiu 10, 15 mil reais. A cantora que está cantando no evento já caiu na conta dela de 30, 50 mil reais. E o que é de Deus não se compra. O que é de Deus não se vende. Tudo que é de Deus vem pela fé, vem de graça. O poder de Deus ele vem de graça, vem pela fé. A Bíblia diz que quando Jesus ia entrando na cidade de Naim, lá vem lá um defunto e a mãe chorando. Diz a Bíblia que ela só tinha aquele filho, o pai já tinha morrido, era o único que ajudava ela. Jesus pergunta o que é isso? Isso é um jovem que está indo ser sepultado e era o único que ajudava a sua mãe. A Bíblia diz que Jesus se moveu de íntima compaixão e disse: para o esquife, porque o dono da vida estava ali. Eita, aleluia, o dono da vida estava ali. Glória a Deus, aonde o dono da vida chega, a morte tem que sair. Aleluia, glória a Deus. Jesus chega, está o jovem, glória a Deus. Aí Jesus chega perto dele e diz: esquife, levanta-te. Ele levantou? Levantou. O que mandou foi o dono da vida. A Bíblia diz que ele levantou porque quem mandou foi o dono da vida. Glória a Deus. Foi o Criador do universo onde nós pisamos. Foi o que disse: jovem, levanta-te. E a Bíblia diz que o jovem se levantou e ele disse: para onde está aí o teu filho? Glória a Deus. Glória a Deus. Aonde Jesus passava era assim que acontecia. Por isso que a Bíblia, olha, quando o apóstolo Paulo diz: irmão, a nossa luta não é contra a carne, não. Irmão, a nossa luta não é contra o sangue, não. Irmão, a nossa luta é contra os principados das maldades nos lugares celestiais. Não lute contra o seu irmão. Vamos lutar, vamos guerrear contra os principados das maldades nos lugares celestiais. Glória a Deus. Porque quando o paralítico se levanta na adoração de uma irmã e de uma irmã, é uma derrota para o inferno. Quando o cego volta a enxergar a natureza como ela é uma derrota para o inferno. Meu Deus. Aleluia. Qual é o poder que a igreja tem hoje para isso? Os irmãos de gesto. Quem vê aqui os irmãos de gesto fazendo um técnico para os irmãos que estão mudos dentro da igreja e surdo? Aleluia. Aqui também os surdos iam para serem curados. Era assim. Eles iam em busca de cura e eram curados. Aleluia. O paralítico ia em busca de cura e era curado. Louvado seja o leproso, ia em busca de cura e era curado. Glória, porque naquele tempo não havia negocinho, não havia compra por palavra, não havia compra, aleluia, por cura, não havia compra por milagre, era pela fé. Glória a Deus, porque a luta da igreja não é contra a carne. A igreja está lutando contra a carne. A igreja está lutando contra os irmãos. A igreja está lutando contra o seu próximo. Porque não gosta, porque ele é bandido, porque ele é ladrão, porque ela é ladrona, porque ela é prostituta, porque ela é... Peraí, cadê o amor? Cadê o seu amor como que já ficou aonde? Aí traz uma mulher
diante de Jesus. Os acusadores gostam de usar a escritura para condenar alguém. Os acusadores, não, irmão, nós estamos defendendo os princípios da fé, os princípios de família. Que princípio de família você está defendendo a esse? Que você perdeu a essência do amor. Glória a Deus, aleluia. Leva uma mulher, aí foram usar as leis de Moisés, irmão Coraia. Pegaram uma mulher que já foi apanhada de auto de adultério. E diz a Bíblia que naquele tempo a mulher que traía o seu marido, ela tem que ser morta em praça pública para dar exemplo para as outras mulheres. Pegaram essa mulher e levaram diante de Jesus e disse: olha, está aqui esta mulher. Segundo a lei de Moisés, ela foi pegada de auto de adultério e pela lei ela tem que ser morta em praça pública. O que você nos diz? Jesus calado. E ele se insistia, Jesus calado. Jesus conhece o meu coração. Jesus conhece o meu coração, conhece o coração de todos. Jesus calado. Quem sabe do pensamento de Jesus diz: olha, querem ser os santos, pecadores, e querem ser agora os santos dentro dessa mulher. Eu vou provar para eles que eles não são o que eles estão querendo mostrar ser. Aí Jesus vai chegar e diz: pronto, vamos fazer o seguinte: aquele que não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra dessa mulher, do maior ao menor. E eles estavam doidos de fazer isso. Eles sabiam que Jesus ia dizer: você, Jesus, eles sabiam que Jesus ia dizer: você cometeu isso, você cometeu isso, você cometeu isso. Eles sabiam que Jesus conhecia. Porque se eles fossem fazer o que eles queriam fazer, Jesus ia apontar o erro de cada um deles. Eles olharam um entre si assim, olharam, e disse: não, todos nós somos pecadores. Foram-se embora. Aí não estava escrito na escritura que ela tinha que ser morta? Você não deixou escrito que essa mulher tinha que pagar com a morte? Mas Jesus veio para trazer amor. Jesus, quando desceu aqui, veio para resgatar as almas perdidas. Ele disse: eu não vim a esse mundo para salvar os bons, porque os bons não precisam de médico. Os bons não precisam de médico. Quem precisa de médico é quem está doente, é quem vai para os hospitais. Por que a pessoa vai para o hospital? Porque está doente e quer ficar curado. Eu vim para salvar a geração perversa da casa de Israel. Eu vim a este mundo salvar e libertar essa geração perversa. Glória a Deus. Aí Jesus se curva, vai se escrever mais uma vez. Depois se levanta e olha, não tinha mais ninguém, a não ser ele e a mulher. Aí Jesus olha para a mulher e diz: cadê os teus acusadores? Ela diz: ah, Senhor, não tem não. Glória a Deus. Ele diz: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Jesus era o perdão. Glória a Jesus. Aleluia. Jesus, ele era o perdão. Glória a Deus. Era, não é. Amém. Jesus é o perdão. A igreja tem que ser o perdão. A igreja de Jesus tem que ser o perdão. Ele disse: aqueles que vêm a mim, aleluia, irão fazer as mesmas obras que eu faço. Aquele que estiver em mim, aleluia, quem quiser caminhar comigo, tome a sua cruz e siga e faça as mesmas obras que eu faço. Porque eu sou luz, eu sou salvação, eu sou perdão, eu sou livramento, eu sou cura, eu sou libertação, eu perdoo e salvo e liberto para levar para o céu. Aleluia, glória a Deus. Jesus não olhava que tipo de pecado aqueles homens cometiam, mas ele vinha com a sua mão de perdão. Amém, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Mas os sacerdotes, eles queriam só condenação, perdão não, assim não, se errou, não aceita esse tipo. Agora há pouco eu ouvi no ano passado um seguidor de Israel, aqui no Brasil, ele dando uma entrevista, ele
que vocês pregam aí não é o Jesus que nós estamos esperando ele, não. Porque o Deus que nós servimos é um Deus que ele pune quem comete erro. Esse Jesus que vocês pregam aí, que ele perdoa os pecadores, que ele perdoa o homem quando comete os seus erros, não é esse Jesus que nós estamos esperando ele, não. Nós estamos esperando Jesus, que ele é justiça. Aleluia, Jesus. Grande é o teu nome. Mas a luta é contra quem? Contestado. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Você está pensando que a luta da igreja é contra o irmão, né? É contra o próximo? Tem uma cambada de crente, tem uma cambada de gente aí, pastor Estílio. Tem uma cambada de gente aí, arrastando a igreja para o abismo. Não está arrastando para o abismo, dizendo que é defensor da família, é defensor da religião, mas não sabe amar. Está arrastando a igreja para o abismo também. Ele está caminhando, ela está caminhando, e está arrastando a igreja. A igreja perdeu totalmente a essência do que é perdoar. Glória a Deus. Pensando que a luta é contra a carne. Pensando que a luta é contra o sangue aqui. E os principados das trevas fazendo festas. Os principados das trevas comemorando a derrota da igreja. Porque se a igreja usasse o que Jesus nos ensinou, essa igreja era supermente poderosa aqui nesse planeta. A igreja era supermente poderosa aqui na terra. Porque se apenas um homem orou a Deus e disse, cega todos os soldados, e Deus atendeu. Olha, irmão, era apenas um homem, disse, eu quero, Senhor, cega todos os soldados do Sírio. Deus atendeu na hora. Imagina a igreja, pastor Egídio, do Brasil, pedindo a Deus. Aleluia. Imagina a igreja santificada na palavra, pedindo a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O profeta, ele disse, olha, vamos provar agora quem é Deus. Aquele que responder com fogo, esse será Deus. Primeiro vão vocês, que sabem quem passaram a manhã todinha. Clamaram, cortaram, fizeram sacrifício de sangue, fizeram tudo e nada de para eu responder. Mas quando o relógio pendeu para o meu dia, aí ele disse, agora é a minha vez. Vou provar para vocês que o Deus de vocês ele não existe, o meu existe. Aleluia. Glória, vou provar para vocês que o Deus que vocês estão clamando, ele não existe, agora o meu existe. Traz para cá, olha aqui, estava para casar, pode molhar a lenha, pode molhar a lenha. No pensamento humano, lenha molhada não pega fogo de jeito nenhum. Lenha encharcada para pegar fogo, irmão Coragem, pega de jeito nenhum. Aí Elias disse, pode molhar, pode molhar. Eu vou mostrar para vocês que o Deus que eu sirvo é de fogo. Eita. Oh, aleluia. Eu vou mostrar para vocês que o Deus que eu sirvo é Deus de fogo. Aleluia, Jesus. Aí quando molharam tudo, esborrou o rei. Aleluia. Quando eu digo que pode responder, não precisa de muito tempo para pedir, não. Quando o homem está em contato com Deus, Deus responde na hora. Quando a igreja está em contato com Deus, Deus responde na hora. Aleluia. Aí diz, quando ele olha para o céu e diz, Senhor, meu Deus, para que esse povo saiba que a Deus em Israel manda fogo e consome. Deus passou 3 dias para responder. Foi assim? Foi coisa nenhuma, foi imediato. Desceu a labareda de fogo do céu, queimou a lenha, consumiu a água, consumiu, secou, foi tudo. Quando o povo viu aquilo, disse, só o Deus de Elias é Deus, só o Deus de Elias é
seguindo os homens cruéis, estão seguindo os homens perversos, os sacerdotes maus, os sacerdotes criminosos, os sacerdotes que queriam matar Jesus, está matando a igreja hoje. Aleluia. Glória a Deus. Os sacerdotes daquele tempo mataram Jesus. Os sacerdotes de hoje estão matando a igreja. E por a igreja não ler isso aqui que diz, ó irmão, não lute contra a carne não, irmão. Não lute contra o sangue, não. Lute contra os principados das maldades dos lugares celestiais. A tua luta, crente, é contra as maldades dos ares. Deus maravilhoso. Aí se o crente voltar para isso aqui, a igreja vai voltar de novo, que era. Aí quando tiver seguido aí o homem, aleluia. A minha Bíblia diz, maldito o homem que confia no... A minha Bíblia diz isso. Maldito o homem que confia no homem. Porque temos que confiar só nele. Só no Pai Eterno. A confiança da igreja é só nele, no Pai Eterno. Aleluia. 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 Quando confia nele, de lá vem cura, de lá vem fogo, de lá vem libertação, de lá vem paz, vem amor, vem união, vem transformação, de lá vem tudo que é bom. Aleluia. Agora, quando o homem confia no outro homem, aleluia, aí esquece tudo isso aqui. Portanto, tomai, versículo 13, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. No dia mau. Aleluia. Aleluia. Aí tem crente dizendo aí, não, nós precisamos colocar homens no poder para nos defender. Oh, glória a Deus. Deus maravilhoso. Glória a Deus. Precisamos colocar homens no poder para nos defender. Oh, glória a Deus. Você está com a armadura de Deus ou do homem? Oh, aleluia. Você está revestido com a armadura de Deus ou do homem? Porque quem está revestido com a armadura de Deus, ele está preparado para tudo. Ainda que ele seja levado à morte. Tem crente dizendo, mas irmão, a igreja não vai ser assim tão perseguida não. A igreja não vai ser não, a gente já sofre demais. Quem foi que disse? Quem sofreu foi Jesus. Quem sofreu foi os apóstolos. Aleluia. Glória a Jesus. Foi morto de quê? Ananias. Ananias foi morto através de quê? Diz a Bíblia que ele foi morto em praça pública, sendo o quê? Apedrejado. Mas ele disse que eis quem veio no céu. Oh, aleluia. Glória a Deus. Ele estava ignorando tudo aquilo que os apóstolos entregavam, tudo que os apóstolos pregavam. Eles ignoravam. Quem sabe se fosse o dia de hoje, dizia, não, você é a favor desse homem que a gente não conhece. Nós conhecemos por onde está, e é nele que nós acreditamos. Você fala de um homem que eu não conheço e que eu nunca vi, mas nós acreditamos que aquele homem é fiel, aquele homem é sincero, aquele homem é justo, por isso que nós defendemos ele. Glória a Deus. Levaram Ananias à prisão, levaram em praça pública e apedrejaram ele. Aliás, foi Estevão. Ananias foi o que fez o negócio com a mulher dele. Mentiram os dois. Ananias e Safira, não foi? Foi. Estevão foi morto em praça pública. Pedro também foi preso dentro de uma cela. Aliás, Paulo e Silas foram presos porque eles estavam pregando o amor, pregando a paz, pregando a união, pregando a salvação. A Bíblia diz que eles foram presos, levaram quantas chicotadas? 40. Você imagina a pessoa levar 40 chicotadas sem dever nada. Mas nem por isso eles se entregaram, permaneceram de pé, permaneceram firmes, mesmo apanhando. Mas diz a Bíblia que à meia-noite eles começaram a cantar, mesmo as chicotadas doendo,
mesmo a chicotada doendo neles, mas diz a Bíblia que eles começaram a cantar, e quando eles começaram a cantar, diz a Bíblia que o alicerce da prisão se abalou. Aleluia! Quando eles começaram a cantar, diz a Bíblia que o alicerce da prisão se abalou, as cadeias foram abertas, as paredes não resistiram, os portões se abriram e todos os presos saíram. E o soldado que estava tirando cochilo, quando ele viu as cadeias todas abertas, ele foi depressa querer se matar com a sua espada, porque ele sabia que o rei ia matá-lo. Aí Paulo e Silas chega, não faça tal, porque todos nós estamos aqui. Glória a Deus. Aleluia. Porque quem soltou eles foi herói, foi o de lá de cima. Quem soltou ele foi o homem que manda na cadeia. Quem soltou ele foi o homem que manda na terra. Quem soltou eles foi o homem que manda no ar. Quem soltou eles foi o homem que manda no inferno, que manda sobre os céus e céus. Quem soltou eles foi o dono do universo. Aleluia. Ele disse: não faça tal, porque todos nós estamos aqui. Ele disse: agora o que é que eu faço? Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Eles estavam revestidos com armadura, mas a armadura de Deus. A luta deles não era contra a carne, a luta deles não era contra o sangue, a luta deles era contra os principados das maldades nos lugares celestiais. Glória a Deus. Enquanto mais eles faziam, mais o diabo tinha raiva deles. Usava os homens que se diziam ser religiosos para oprimir. Quanto mais eles falavam de Jesus, mais o diabo usava os sacerdotes. E quanto mais eles falavam de Jesus, mais o diabo usava os príncipes dos sacerdotes. Hoje, quanto mais a igreja fala que arrepende pouco, mais o diabo usa os pastores, usa os cantores, usa os sacerdotes para se desviarem dos mandamentos do Senhor. Glória a Deus. Por isso que a igreja está aí defendendo mais o homem. E quando eu olho, estou vendo dificuldade da igreja se levantar, porque os sacerdotes estão envenenados. Os sacerdotes dos ministérios estão envenenados com as coisas da carne. Não é como se eles tivessem envenenado para guerrear contra os principados, a igreja era poderosa. Mas eles estão envenenados contra a carne, contra o sangue. Aleluia. Esqueceram que fulano e que ciclano, todos nós somos irmãos. Esqueceram que fulano e ciclano e beltrano, todos nós somos filhos do mesmo Criador. Aleluia, Jesus. Aleluia. Estou dando mais ouvido à serpente. A serpente está passeando hoje no jardim da igreja. Misericórdia, não é? A serpente está passeando no jardim da igreja. Não, irmão, não tem nada não. Deus sabe que você vai ser igual a ele. Você tem que defender a verdade, não é assim? Você tem que defender a verdade. Está lá a mulher caminhando no jardim do Éden, conversando, mas Deus disse que era assim. Não, mas Deus sabe. Deus sabe que você precisa se defender e ser como ele, defensor. Mas Deus disse: no dia que você se desviar, você vai morrer. Glória a Deus. No dia que você, Adão, se desviar do que eu estou lhe ensinando, você vai morrer. Glória a Deus. E a igreja está assim hoje, morrendo, morrendo, morrendo. A igreja está morrendo. Aleluia. Mas eu ainda vejo uma profecia na Bíblia. No livro de Ezequiel, capítulo 18, Deus dizendo para Ezequiel: Ezequiel, poderão esses ossos reviver? Pode, Ezequiel, esses ossos se levantar? Aleluia. Pode, Ezequiel, esses ossos se levantar e tornar um grande exército? Aí Ezequiel olha para Deus e diz assim: só o Senhor sabe. Só tu sabes, Senhor. Diz: agora profetize para eles. Diga para ele, para que ele está errado, que você está errado, que você tem que viver a palavra, tem que viver a doutrina de Jesus.
A igreja não vai se acabar, não. Ela vai se levantar como um vale de ossos secos. Diz a Bíblia que quando Ezequiel profetizou, aleluia, diz que houve um rebuliço. Aleluia, nós precisamos, nós crentes que vivemos a palavra, precisamos profetizar. Aleluia, é o vale de ossos secos que está dentro da igreja. Precisamos profetizar para que saia deste mundo de engano. Aleluia, porque a luta da igreja não é contra a carne, a luta da igreja não é contra o sangue. Saia desse mundo de engano, ouve a palavra do Senhor, e diz a Bíblia que se levantou aqueles ossos. Aleluia, e é o Espírito de Ezequiel profetiza a ele, o Espírito, aleluia, profetiza dele a carne, profetiza dele Ezequiel, o Espírito. Quando ele profetizou o Espírito, a igreja se levantou um grande exército. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Que Deus sempre nos proteja, como sempre nos protegido, e nos livre do vale de ossos secos. Nós, pouquinho que aqui estamos, vamos nos livrar do vale de ossos secos. Aleluia. Vale de ossos secos. A igreja está vivendo um vale de ossos secos. Aleluia. Sem espírito. E quem não tem espírito não fala. Quem não tem espírito não se defende. Aleluia. Mas quando Deus falou que vai levantar, Ele vai. Quando Deus falou naquele tempo, muito antes de Cristo vir aqui, que Ele ia levantar a igreja, que Ele ia levantar. Aqui foi uma visão há muitos anos. A visão de Israel mortos em um vale de ossos secos era a situação que estava Israel. Aleluia. E hoje a igreja está assim, está cheia, está uma multidão, mas de ossos secos. Porque não estão lutando contra os principados. A igreja está lutando contra a carne, a igreja está lutando contra o sangue, está esquecendo que a luta da igreja é contra os principados, é contra as maldades nos lugares celestiais. E por ela se esquecer desse ensinamento da Bíblia, a igreja está vivendo um vale de ossos secos. Aleluia. Cego não enxerga mais, fica cego dentro da igreja. Paralítico continua paralítico dentro da igreja. O surdo continua surdo dentro da igreja. Porque a igreja não tem mais vida espiritual. Aleluia. A igreja não tem mais contato com o céu. Parece que a igreja perdeu totalmente o contato com o céu. Aleluia. Glória a Deus. Jesus está lá em cima só olhando para a sua igreja aqui, fria, apagada, morta, pedindo que alguém se levante e profetize e diga: vale de ossos secos, ouve a palavra do Senhor, ouve a palavra das Escrituras, olha as Escrituras, o que ela te ensina, olha para as Escrituras, o que ela te ensina, que a luta não é contra o homem. Aleluia, glória a Deus. Ela é contra os principados. Glória a Deus. Glória a Deus. Ficamos de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Meu Deus e meu Pai, Glória a Deus. te dou graça, Deus, mesmo não merecendo. Aleluia. Mas a tua palavra não é minha, é do Senhor. A palavra é do Senhor, não é minha. Talvez eu nem mereça estar falando o que eu estou falando aqui, mas a palavra não é minha, é do Senhor. E se a palavra é tua, meu Deus, o Senhor faz até cair com que a jumenta fale. Glória a Deus. O Senhor não quer saber se é uma jumenta que vai falar. O Senhor quer falar
Mas quando o Senhor quer falar, o Senhor usa até a jumenta. Glória a Deus. Para dar o recado que o homem precisa ouvir. E sobre a tua palavra, meu Deus, eu te agradeço nessa noite. Porque nós precisamos lutar, meu Deus. Mas é contra os principados. O príncipe das trevas está aí aplaudindo tudo que a igreja está fazendo ao contrário da palavra do Senhor. Quem sabe estão fazendo até festa. Os nossos olhos não podem ver, mas eles estão fazendo festas. Aleluia, porque a igreja está cada vez mais ficando baixa, perdendo a essência, perdendo o dom do Espírito. Aleluia. Mas sobre a tua palavra eu profetizo que a tua igreja vai se levantar. Amém. Aleluia. Sobre a tua palavra eu profetizo que a tua igreja neste Brasil e neste planeta vai se levantar. Aleluia. Esses homens que estão envenenando as igrejas, eles vão cair por terra. Aleluia. Mas a igreja do Senhor não será destruída. Esses homens que estão se achando, porque são grandes, porque têm fama, porque têm muitos seguidores, que vão permanecer enganando a igreja do Senhor, eles vão cair por terra, e a igreja do Senhor vai se levantar para engrandecer e bendizer o teu nome, Pai. Nos leva em paz para os nossos lares, como sempre o Senhor tem feito, Pai. Guarda a tua igreja no Brasil. Desperta esse povo, meu Deus, através da tua palavra. Meu Deus, desperta o teu povo neste país e no mundo inteiro, através da tua palavra. Porque o homem do pecado, ele vai se levantar entre nós. E se a igreja não tiver cuidado, como disse o Senhor, por causa dos santos, é por causa dos santos que eu vou abreviar esse dia, porque senão ninguém vai se salvar. Mas diz a tua palavra que vai aparecer um sinal no céu, para que a igreja todinha não se perca, mas receba e veja a glória do Senhor descendo sobre as nuvens, e seremos arrebatados daqui. Meu Deus, tudo isso eu te peço, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Que a graça do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja conosco, hoje e para todo sempre. E todos dizem: Amém. Amém.